Você sabe qual a diferença entre poluição sonora e perturbação do sossego? As duas práticas são puníveis. A gente vai entender então agora melhor na reportagem do nosso queridíssimo Sérgio Gomes, que traz detalhes. Esse período de férias, a galera acaba exagerando no barulho, né? Vamos lá, meu querido amigão. Sérgio, traz pra gente as informações. Poluição sonora, perturbação do sossego, crimes ambientais que são enquadrados dentro do Código de Postura, não só dos municípios, mas também da legislação específica que rege o Brasil. Nós vimos até o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de Rondônia para saber um pouquinho mais sobre as ações desenvolvidas pelo BPA no que se refere a esses dois crimes. Poluição sonora, perturbação do sossego, é um crime, é uma infração, é uma contravenção. E aqui ao nosso lado, o capitão Felipe vai dar mais informações, trabalha especificamente nessa área. Capitão, o que é poluição sonora, perturbação do sossego? São crimes distintos? Sim, são crimes distintos, agradeço a oportunidade. No caso, a diferença vai incidir na forma de constatação, tá? Para o crime de poluição, eu preciso de laudo. Eu preciso de que seja denunciado, né, por meio de pessoa jurídica ou física. Geralmente as demandas elas chegam via Ministério Público ou direcionadas à especializada. No caso da poluição sonora, é um pouco mais difícil de fazer a fiscalização. No tocante à perturbação do sossego, elas são mais recorrentes, né, no ambiente e cotidiano policial e pode ser atendida, em sua grande maioria, pelos batalhões de área, né. Para a perturbação do sossego, a gente tem como parâmetro aqui uma conversa, algazarra, gritaria, algo específico que não demanda de uma formalidade maior para eu fazer a constatação. Na poluição, geralmente a gente enquadra nos empreendimentos, tá? Seja um barulho de uma serraria, uma indústria, um estabelecimento comercial que emprega o som, uma caixa de som, né, as boates, né, as casas noturnas, e assim a gente consegue fazer essa diferenciação. E para que realmente efetive a questão do crime, a punição ocorra, a orientação desse estabelecimento comercial, no caso, o batalhão faz uma fiscalização antecipada, orienta, de que forma ele deve se proceder? Nós podemos fazer, né, conforme a legislação, tanto a orientação, né, que o foco da maioria das operações do batalhão são voltadas para a orientação, bem como para a fiscalização propriamente dita, são aquelas que chegam por via do Ministério Público. A gente tem o dever de dar o retorno, tá, esperado, nem sempre ele no momento em que a gente recebe, mas ele por força da própria legislação, né, e por conta do crime ser em tese recorrente, né, dentro das programações da especializada, fazer as visitas em loco, né, tanto para o primeiro contato, a primeira fiscalização, que também, para a maioria dos empreendimentos, são de caráter obrigatório, bem como a visita posterior, propriamente dita, com o uso dos equipamentos de aferição, no caso do sonômetro, tá? E com equipes em operação. Falando em recorrente, o que é mais recorrente? Caso de poluição sonora, caso de perturbação do sossego, que chega aqui ao contato com o BPA? A perturbação do sossego ela é mais recorrente, tá? No entanto, para o batalhão que emprega os seus esforços, que são limitados, tanto com equipamentos, com sonômetro, bem como efetivo policial, tá? É muito mais complicado atender a poluição sonora, tá? Em tratando-se de empreendimentos, bares, casas noturnas, indústrias, e também, em grande maioria, a gente depende das demandas dos outros órgãos, né? A solicitação por meio da SEDAM, por meio da SEMA, por meio do Ministério Público. Então, são operações conjuntas, em grande maioria. A questão da punição nesses crimes? No caso, no tocante à parte criminal, né, é feito o termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, a liberação, né, após a ciência e comprometimento do infrator no comparecimento posterior em juízo. No entanto, é apreendido como consequência administrativa os equipamentos utilizados, seja da banda específica os instrumentos, seja a caixa de som utilizada pelo empreendimento, seja o equipamento que emite o ruído, no caso aí de uma serraria que não tem a licença, né? É feito o recolhimento junto ao batalhão, bem como o depósito para um local específico, né? Pode ser o batalhão, pode ser também um órgão público, tá? E também é feito um auto de infração administrativo, no caso, para ser tocado um processo administrativo por dano ambiental. Essas apreensões feitas de equipamentos, elas são devolvidas caso o proprietário se defenda, ou são apreensões realmente não fazem parte, não devolvem mais? No caso de
de reincidência, pode haver sim a perda, né? No caso, tanto no processo criminal quanto no administrativo. Em grande maioria, né, a pessoa toma ciência do processo administrativo, se compromete, pode fazer o ressarcimento do dano, né, pagar ali, no caso, a compensação ambiental, ele pode reaver, no caso em que não é recorrente. Tá? No caso de reincidência, recorrendo no delito, pode haver sim a perda definitiva do bem. Poluição pode estar também numa caixa de som na frente de uma loja, num estabelecimento comercial. Isso tudo o proprietário deve ter atenção com isso, né? Bem, o proprietário de um estabelecimento nem sempre ele se inteira de que o seu estabelecimento ele tem uma licença devida para uma finalidade específica. Eu vou dar um exemplo claro aqui, que é o mercado. Ele vender produtos. Talvez ali alguém entregue um panfleto e isso vai demonstrar os preços, as promoções. No entanto, nem sempre o comerciante ele faz isso de forma devida, ele coloca uma caixa de som com volume muito alto, porque ele quer chamar a atenção. A licença para o mercado ela é voltada para a venda de produtos e não para uso de som. Então, ele já está em desacordo, pode sofrer a fiscalização, inclusive sofrer a sanção ali de perda daquele material que está sendo empregado para a poluição. E, capitão, estamos aí carnaval, logo mais em fevereiro, também logo mais em outubro teremos as campanhas políticas. Alguma atenção que essas pessoas que vão emitir som devam ter? No caso, por conta do período de festa, né, tem uma flexibilidade, né, tem feito ali as organizações, bem como a Fundo Cultural, né, que faz ali a solicitação para os eventos, né, que se torna como se fosse uma espécie de um empreendimento, né, às vezes ali tem a questão do recolhimento ao erário, então há essa flexibilidade por conta do período. No entanto, tem os horários a ser respeitado, tem os locais que são autorizados, né? E as pessoas são brevemente informadas da situação. Acabou aquele período de festa, aquele período de evento, a fiscalização ambiental ela pode iniciar, né, independente da situação de ter sido liberado um evento ou não, né? Outra situação bem importante é que o Batalhão Ambiental ele tem se preocupado em fazer essa verificação até antes do empreendimento sair. Então, se as licenças não tiverem emitidas, não tiverem autorizações devidas, a gente também faz aquele impedimento inicial para que tudo venha a ser de forma autorizada. Certo, carro de som também segue também a minha orientação. Carro de som, trio elétrico, né? A maioria dos trios elétricos eles não tem autorização para fazer o uso, né, nesses períodos. A gente tem uma flexibilidade porque acaba sendo difícil enquadrar por meio de um trio elétrico que é autorizado de um veículo que tem um trio elétrico que não é autorizado. A gente dificilmente vai parar um trio elétrico para fazer a fiscalização por meio de um sonômetro. Mas ao final do trio elétrico, né, se porventura estiver ainda emitindo aquele som, a gente pode sim fazer a apreensão e a prisão do infrator. Capitão Felipe, o bom senso deve prevalecer, né? Bom senso, né? A gente sempre tenta conversar com os brincantes, com aquelas pessoas que estão ali para se divertir, de que aproveite de maneira, utilizando do período, né, das autorizações, usando assim a questão do bom senso, mesmo também por parte dos policiais, mas, no entanto, orientando que ao final de cada atividade dessa tem que ser respeitada a lei do silêncio. Mensagem para todos que estão nos assistindo nesse momento, assim, que se refere à poluição sonora e também à perturbação do sossego. Procurar se inteirar da legislação ambiental, buscar informações. O batalhão especializado ele está aqui de portas abertas. Tá? Isso, o comando aqui já tem mais ou menos assim uma linha de ação desde quando assumiu, voltado para a orientação, né? Então, o batalhão tem um número de atendimento ao público, pode buscar informações, pode buscar as orientações no tocante às licenças também, aqui está de portas abertas para isso. A própria SEMA de Porto Velho também tem esse canal de comunicação muito importante. O cidadão procurar saber um pouco mais, se inteirar para não se enquadrar em algum delito. Obrigado, bom trabalho. Tá, obrigado. Então tá aí, gente, com essas informações passamos aí especificamente no que se refere à perturbação do sossego, poluição sonora, e nós vamos estar sempre acompanhando, orientando a todos os nossos telespectadores no que se refere a esse crime que muitas vezes, geralmente no final de semana, acaba nos perturbando também. As imagens são de Juarez da Silva, Sérgio Gomes, para o jornalismo da Meridional Band.